E aí, gente, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Tudo certo aí? Como que tá as coisas aí? E aí, pastor, tudo bem com você? Líder, como que você tá? Tudo certo? Como tá o seu coração? Como tá a sua alma, suas emoções? Tá indo bem? Tá tudo legal? Gente, eu queria pensar com vocês e fazer uma pergunta retórica. O que será que está acontecendo com, com o nosso tempo? E quando eu digo nosso tempo, eu digo em relação à nossa vida como igreja, dentro da nossa tradição, né? A nossa tradição assembleiana. O que será que está acontecendo com a gente? Por que será que a gente não consegue mais vibrar pelas pequenas coisas, pelos detalhes do Evangelho? O que será que está acontecendo que a gente, para tudo que nós vamos fazer, a gente precisa ter público, para tudo que nós vamos fazer, a gente precisa ter equipamentos, a gente precisa ter uma série de coisas, senão elas não acontecem. O que será que está acontecendo com nós, assembleianos, que a gente não vibra mais com pessoas em lágrimas no nosso meio? A gente não vibra mais com pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho? A gente não comemora mais assim os nossos encontros simples. Sabe, o que será que está acontecendo com a gente, com o nosso coração, com o nosso ministério, aquilo que Deus confiou para nós, que é abençoar pessoas, edificar pessoas, levar pessoas a serem transformadas pelo poder do Evangelho? O que será que está acontecendo com a gente? Por que será que a gente está tão relapso com as coisas, tão desinteressado, negligenciando tantas coisas que para Deus é importante e que para nós não é? Por que será que nós estamos colocando como prioridade aquilo que é prioridade para nós e não é prioridade para Deus? Aquilo que é interessante para nós e não é interessante para Deus? O que será que está acontecendo com a gente? E eu pergunto isso porque eu sei que você também está vivendo na sua comunidade, na sua igreja. É o que nós estamos passando, acho que nós todos os líderes estão vivendo, estão enfrentando essa dificuldade, esse desinteresse, essa falta de vontade, sabe, de fazer as coisas, de realizar as coisas. E não é por problema, gente, porque problema sempre existiu. Na verdade, os nossos pais assembleianos tiveram muita menos coisas que nós temos hoje, e eles acredito que não estavam assim como nós, indiferentes, desanimados, desinteressados, sabe? Porque não me fizeram uma proposta, porque eu não vejo um plano de carreira ou um plano de ministério, não sei. O que será que está acontecendo com a gente? Eles simplesmente faziam, né? Eles não tinham estrutura, eles não tinham logística, eles não tinham dinheiro, eles tinham poucas coisas, mas acredito que eles tinham a essência, né, do Evangelho. Eles tinham o poder do Evangelho operando na vida deles. O que será que está acontecendo conosco? O que será que nós estamos vivendo como assembleianos que somos, ou pastores assembleianos, ou líderes assembleianos que somos? Parece que a gente se preocupa mais agora com programas do que com pessoas. A gente se preocupa com a organização mais do que com o próprio evangelho que transforma, né? A gente se preocupa com várias coisas que não sei se Jesus se preocuparia com elas. Você já pensou sobre isso? Será que Jesus se preocuparia assim com a questão se a gente vai ter toda aquela estrutura, se o som vai estar bom, se
se os músicos vão estar lá. Será que Jesus se preocuparia com isso? E a minha pergunta que eu faço para você. Será que ele não faria da mesma forma se não tivesse? Será que ele voltaria irado para casa, chateado para casa, porque não funcionou como eu esperava que era para funcionar? Será que faria isso? Porque se eu olhar, por exemplo, Jonas lá no Antigo Testamento, lá, Jonas, ele se ira por causa de algo que Deus gosta. Ele se ira por causa de algo que Deus se preocupa. Será que nós também não estamos com a mesma síndrome de Jonas em nós? Não estamos vivendo isso também? Eu acho que seria importante a gente pensar, porque de repente a gente não está conseguindo mais transmitir, sabe, aquele amor, aquele desejo para a geração que chegou e a que está chegando. A gente não consegue mais passar esse ímpeto, porque a gente sempre sai reclamando, a gente sempre sai questionando de alguma coisa, né? A gente sempre quer elevar o padrão lá em cima, e às vezes eu me pego nisso também, pensando sobre isso, nessa questão de que será que eu não estou me preocupando com muita coisa que talvez Jesus não está nem preocupado com ela? Será que nós não estamos enfrentando isso? Eu queria compartilhar isso com você, para você também repensar, né? Para você analisar em você, será que a gente não volta do culto chateado por uma coisa que Jesus não está nem preocupado? Será que a gente não volta irado muitas das vezes, como líder, como pastor, que você programou alguma coisa lá tal, e você esperou alguma coisa e de repente não aconteceu? Aquele irmão que você esperava que era para cantar certinho, deu tudo errado, o músico que era para estar preparado também não funcionou, né? Até mesmo a mensagem que era para ser pregada da forma que era para ser, a gente planejou algo e de repente não aconteceu e a gente volta totalmente frustrado, totalmente chateado, né? E fala, meu Deus do céu, Deus não recebeu isso aí, será que ele não recebeu mesmo? Ou será que foi eu que não recebi? Foi você que não recebeu? Quem será que não recebeu? Quem será que ficou tão preocupado com isso? Essa é uma questão que eu e você precisamos fazer como líderes que nós somos, como assembleianos que nós somos. Então que o Senhor nos ajude a pensar sobre isso hoje. Para hoje é isso aí.